A Montanha dos Mackenzie, livro de Linda Howard, parte 3. Capítulo 4. Mary não era do tipo fraco e se recusava a ceder à desolação que preenchia toda vez que pensava naquele dia horrível. Durante os dias, instigava, elogiava e estimulava os alunos em direção ao conhecimento. À noite, via Joey devorar os fatos que colocava diante dele. A sede do garoto por conhecimento era insaciável, e ele não somente alcançará os alunos de sua classe regular, mas o ultrapassará. Mary havia escrito cartas para os membros do Congresso de Wyoming, e também escrevera para uma amiga pedindo informações sobre a Academia de Força Aérea. Quando o pacote chegou, ela entregou a Joey e viu os olhos dele assumirem aquele brilho intenso, o mesmo que assumia toda vez que pensava em voar. Trabalhar com Joey era uma alegria. Seu único problema era que o menino a lembrava demais do pai. Não que sentisse falta de Wolf. Como poderia sentir falta de alguém que só vira 2 vezes? Ele não entrara em sua rotina diária a ponto de fazer que a vida parecesse vazia sem sua presença. Mas enquanto estivera com ele, se sentira mais viva do que nunca. Com Wolf não havia sido Mary Potter a solteirona, e sim Mary Potter, mulher. A intensa masculinidade de Wolf tocara-lhe em partes que ela não sabia existir em seu interior, fazendo desejos e emoções dormentes ganharem vida. Discutia consigo mesma, dizendo que o que tinha sentido não passava de tola luxúria, mas isso não impedia a dor que experimentava toda vez que pensava naquele homem. Pior ainda, e muito humilhante, era saber que, pelo fato de sua experiência ter ficado tão óbvia, ele pensava nela como uma solteirona sedenta por sexo e totalmente inexperiente. Era abril antes do inevitável acontecer, e todos saberem que Joey Mackenzie estava passando muito tempo na casa da professora nova. No começo, Mary não estava ciente dos rumores que corriam pela cidade, embora os alunos de sua classe a viessem observando de modo estranho e já ouvira muitos sussurros. Sharon Weissful e Dory Lancaster, as outras 2 professoras, também lhe lançavam olhares estranhos e cochichavam entre si. Não levou muito tempo para Mary perceber que o segredo não era mais um segredo. Mas ela trabalhava sempre com um sorriso sereno. Já havia recebido uma carta favorável de um senador sinalizando seu interesse por Joey, e apesar de seus próprios argumentos, por cautela, o ânimo dela estava em alta. A reunião regular do quadro de professores estava marcado para a 3ª semana de abril. Na tarde da reunião, Sharon, com elaborada casualidade, perguntou a Mary se ela pretendia participar. Mary a olhou surpresa. É claro que sim. Pensei que era esperado que todos nós participássemos. Bem, sim. Só que pensei... Você pensou que eu fosse evitar a reunião agora que todos sabem que sou professora particular de Joey Mackenzie? Perguntou Mary diretamente. Sharon ficou perplexa. Como? Murmurou com voz fraca. Você não sabia? Bem, não é um grande segredo. Mary deu de ombros. Joey achou que as pessoas ficariam chateadas se eu lhe desse aulas particulares. Portanto, não falei nada para ninguém. Mas pelo modo como todos têm agido, pensei que não houvesse mais segredo sobre esse assunto. Acho que todos entendemos o segredo de forma errada, Mary, admitiu Sharon, envergonhada. A caminhonete dele foi vista na porta da sua casa à noite e as pessoas, digamos que entenderam errado. Mary ficou confusa. Entenderam errado? Como assim? Bem, Joey é bem grande para a idade que tem e então... Mary ainda não havia entendido. E Sharon enrubesceu violentamente. Então a compreensão explodiu em seu cérebro como um raio, e o horror a preencheu, seguido por uma sensação de raiva.
Eles acham que eu estou tendo um caso com um garoto de 16 anos. O tom de voz aumentava a cada palavra. Era tarde da noite quando a caminhonete dele foi vista, acrescentou Sharon, a expressão penalizada. Joey vai embora todos os dias às 9 em ponto. A ideia que vocês têm de tarde da noite é bem diferente da minha. Mary se levantou e começou a guardar papéis na pasta. As narinas abertas, as faces lívidas. O pior é que teria de esperar até às 7 daquela noite, mas não achou que esperar esfriaria seu temperamento. Quando muito, a tensão aumentaria. Sentia-se irada, não apenas porque sua reputação fora manchada, mas porque Joey também fora atacado. Ele estava tentando desesperadamente transformar seus sonhos em realidade, e as pessoas estavam tentando acabar com eles. Ela não era uma galinha cuidando do seu pintinho. Era uma tigresa protegendo o filhote. E aquele filhote fora ameaçado. Não importava que o filhote era muito mais alto do que ela e pesava muito mais. Joey, apesar de toda a sua visível maturidade, ainda era jovem e vulnerável. O pai desprezava a proteção dela, mas não havia poder na face da terra que a impedisse de defender o filho dele. Evidentemente, a notícia havia se espalhado, porque a reunião do quadro de funcionários da escola estava estranhamente congestionada naquela noite. Havia 6 membros do quadro. Hist, o dono da loja de artigos gerais, Francie Beckham, uma ex-professora de 80 anos, Walton Wisby, o presidente do banco, Arlon Cashel, que possuía uma farmácia e uma lanchonete, Ellie Begg, uma fazendeira local cuja filha Jack estava na classe de Mary, e Cecilia Carr, dona do poço de gasolina. Todos os membros do quadro eram membros sólidos da pequena comunidade, todos proprietários de negócios e todos, exceto Francie Beckham, tinham rostos duros. A reunião acontecia na sala de Dottie, e cadeiras extras foram levadas da sala de Mary de modo que houvesse assentos suficientes para todos, uma indicação de quantas pessoas achavam que seria necessário participar. Mary tinha certeza de que pelo menos uns 2 pais de cada aluno seu estaria presente. Quando entrou na sala, todos a olharam. As mulheres pareciam indignadas. Os homens, tanto hostis quanto especulativos. E isso a deixou ainda mais furiosa. Que direito eles tinham de olhá-la com condenação por seus supostos pecados, enquanto ao mesmo tempo se perguntavam sobre os detalhes? Encostado na parede estava um homem alto com uniforme de xerife, observando-a com olhos estreitos. Mary se perguntou se eles pretendiam prendê-la por má conduta sexual. Aquilo era ridículo. Se ao menos tivesse uma aparência diferente da solteirona desengonçada, as suspeitas deles até poderiam fazer algum sentido. Ajeitando uma mecha de cabelos que se soltara do coque, soltou-se e cruzou os braços, pretendendo esperar que eles fizessem o primeiro movimento. Walton Wisby pigarreou e anunciou o início da reunião. Sem dúvida sentindo a importância de sua posição, com tantas pessoas presentes para assistirem aos procedimentos. Mary tamborilou os dedos nos braços. A reunião começou com a rotina normal, e subitamente ela decidiu que não iria esperar. A melhor defesa, já lera isso em algum lugar, era o ataque. Quando os assuntos normais terminaram, o Sr. Wisby pigarreou de novo, e Mary entendeu o sinal de que ele estava prestes a chegar ao real propósito da reunião. Então, levantou e disse claramente: Sr. Wisby, antes que continue, eu tenho um anúncio a fazer. Ele pareceu perplexo, e o rosto, já avermelhado, assumiu uma coloração ainda mais intensa. Isso é irregular, Sra. Potter. Desculpem-me, pode ser irregular, mas é bem importante. Ela manteve o tom de voz que usava quando fazia palestras,
e se virou, de modo que pudesse ver todas as pessoas da sala. O delegado endireitou a postura contra a parede, enquanto a atenção de todos se prendia nela como um ímã a uma barra de aço. Estou certificada para tutorar alunos particularmente, e os créditos que eles recebem em aulas particulares são tão legítimos quanto aqueles recebidos em sala de aula pública. No último mês tenho dado aulas particulares a Joey Mackenzie em minha casa. Aposto que sim, murmurou alguém interrompendo-a, e os olhos de Mary encheram-se de raiva. Quem disse isso? Demandou em tom ríspido. Foi incrivelmente vulgar. A sala caiu em silêncio profundo. Quando eu vi as notas de Joey Mackenzie na escola, eu fiquei indignada com o fato de que um rapaz com a inteligência dele tivesse abandonado os estudos. Talvez nenhum de vocês saiba, mas Joey era o primeiro aluno da classe. Eu o contatei e o convenci a ter aulas particulares para recuperar a matéria perdida e alcançar os outros alunos. E em um único mês, ele não apenas os alcançou, mas os superou. Eu também entrei em contato com o senador Allard, o qual expressou interesse por esse menino. A boa posição acadêmica de Joey o tornou um candidato para a recomendação à Academia da Força Aérea. Ele é uma honra para a comunidade, e eu sei que todos vocês vão lhe dar apoio. Mary ficou gratificada ao ver os olhares atônitos na sala, e sentou-se com uma pose fria que a tia Ardit incansavelmente lhe havia ensinado. Apenas multidões entravam em brigas, dizia tia Ardit. Uma dama podia mostrar sua opinião de outras maneiras. Sussurros soaram na sala enquanto as pessoas aproximavam as cabeças umas das outras. O Sr. Isby balançou as 3 folhas de papel que tinha à sua frente, procurando na mente alguma coisa para dizer. Os outros membros da diretoria aproximaram as cabeças também. Mary olhou ao redor da sala e uma sombra no corredor, além da porta, chamou-lhe a atenção. Era apenas um leve movimento. Se não tivesse olhado naquele preciso instante, teria perdido. Então, ela levou um momento para descobrir que a figura alta e sombreada era Wolf. Ele estava no corredor do lado de fora escutando tudo. Era a primeira vez que o via desde o dia em que ele fora à sua casa ajudá-la com a caixa de prateleiras. E embora tudo que pudesse ver agora fosse uma sombra escura na parede, o coração começou a bater mais forte. O Sr. Isby pigarreou e o murmúrio na sala cessou. Essa é uma boa notícia, senhorita Potter, começou ele. No entanto, não achamos que você tenha dado o melhor exemplo para nossos jovens. Fale por si mesmo, Walton, interrompeu Francie Bacon, a voz idosa tremendo levemente. Mary se levantou mais uma vez. De que maneira precisamente eu dei um exemplo errado? Não me parece correto receber um garoto em sua casa tarde da noite, exclamou o Sr. Hist. Joey sai da minha casa exatamente às 9 da noite, depois de 3 horas de aula. Qual é a sua definição de tarde da noite, Sr. Hist? Todavia, se a diretoria não aprovar o local das minhas aulas, posso entender que as aulas serão dadas no prédio da escola. Não tenho a menor objeção em transferir as aulas para cá. O Sr. Isby, que era no fundo uma pessoa de bom coração, pareceu perturbado. Os membros do quadro uniram as cabeças de novo. Após um momento de consulta entre si, voltaram o olhar para a frente. Arlon Cashel limpou o rosto suado com um lenço. Francie Bacon parecia ultrajada. Dessa vez, foi Cecily Carr quem falou. Senhora Potter, esta é uma situação bem difícil. As chances de Joey Mackenzie ser admitido na Academia de Força Aérea são poucas. Tenho certeza de que você vai admitir isso. E a verdade é que não aprovamos o fato de passar tanto tempo sozinha com ele.
Mary ergueu o queixo. Por quê? Como você é recém-chegada nesta cidade, tenho certeza de que não entende como são as coisas por aqui. Os Mackenzie têm má reputação, e tememos pela sua segurança se você continuar ligada a esse garoto. Senhora Carr, isso é uma bobagem, replicou Mary com candor deselegante. Tia Ardit não teria aprovado. Ela pensou em Wolfe parado no corredor ouvindo aquelas pessoas difamando a ele e seu filho, e pôde quase sentir a raiva que o homem devia estar sentindo. Ele não deixaria que aquilo o atingisse, mas a machucava saber que ele estava ouvindo. Wolfe Mackenzie me ajudou numa situação perigosa quando meu carro quebrou e eu fiquei encalhada no meio da neve. Ele foi amável, teve consideração comigo e se recusou a aceitar qualquer pagamento para consertar meu carro. Joey Mackenzie é um aluno espetacular que trabalha duro na fazenda deles. Não bebe nem faz coisas erradas e nunca foi nada além de respeitável. Eu os considero ambos meus amigos. No corredor, o homem, parado nas sombras, cerrou os punhos. Que coisa! Que mulher tola! Ela não sabia que aquilo poderia lhe custar o emprego. Wolfe sabia que, se entrasse na sala, toda a hostilidade se voltaria para ele instantaneamente, e começou a se mover, a fim de desviar a atenção deles de Mary, quando a ouviu falar de novo. Aquela moça não sabia quando se calar. Eu ficaria igualmente preocupada se um dos filhos de qualquer um de vocês aqui presentes abandonasse a escola. Eu não suporto ver um jovem desistir do seu futuro. Senhoras e senhores, eu fui contratada para lecionar nesta cidade. Eu pretendo dar o melhor de minhas habilidades. Todos vocês são boas pessoas. Algum de vocês gostaria que eu desistisse do seu filho? Diversas pessoas desviaram o olhar e pigarrearam. Cecily Carr limitou-se a erguer o queixo. Você está fugindo da questão principal, senhorita Potter. Não estamos falando de um de nossos filhos. Falamos de Joey Mackenzie. Ele é... meio indígena? Completou Mary, arqueando as sobrancelhas de forma interrogativa. Bem, isso faz parte da questão. A outra parte é o pai dele. E o que tem o pai dele? Wolfe praguejou e começou a dar um passo à frente de novo quando Mary perguntou. Você está preocupada por causa da sentença de prisão? Sim, e acho que isso já é motivo suficiente. Ah, você acha? E por quê? Cecily, sente-se e acalme-se, por favor, disse Francie Bacon. A garota tem razão e eu concordo. Se você começar a tentar a pensar nesse estágio de sua vida, isso poderia trazer recordações quentes. Apenas por um momento, o silêncio ficou absoluto. Então a sala explodiu em risadas estrondosas. Fazendeiros rudes e suas esposas trabalhadoras seguravam seus estômagos enquanto se dobravam de tanto rir, lágrimas escorrendo pelos olhos. O Sr. Isby ficou tão vermelho que o rosto estava quase roxo. Então ele caiu numa gargalhada que soava histérica. Ou assim Cecily Carr disse a ele. O rosto dela estava vermelho também, mas de raiva. O grande L. Balg quase caiu da cadeira de tanto que ria. Cecília agarrou o chapéu dele de trás da cadeira e bateu-lhe na cabeça. O homem, contudo, continuou rolando de rir enquanto protegia a cabeça com os braços. Você pode comprar óleo para motor em algum outro lugar daqui em diante. Cecily falou para o Sr. Balg, continuando a bater-lhe com o chapéu. E sua gasolina também. Nem você nem nenhum dos seus empregados estão autorizados a colocar os pés no meu posto de novo. Agora chega, Cecily. Eli engasgou, tentando parar de rir. Pessoal, vamos colocar ordem aqui, por favor? Arlon Cashel implorou, embora parecesse estar gostando do espetáculo de Cecily batendo nele com o chapéu. Certamente todos os outros na sala estavam.
Quase todos, pensou Mary, quando avistou o semblante frio de Dot Lancaster. Subitamente percebeu que a outra professora teria ficado satisfeita se ela fosse despedida e perguntou-se o motivo. Sempre tentara ser amigável com Dot, mas a mulher mais velha tinha rejeitado todas as suas tentativas. Dot teria visto a caminhonete de Joey diante da casa de Mary e começara a fofoca. Dot estaria dirigindo à noite? Não havia outras casas em sua rua, então ninguém estaria passando por lá para visitar um vizinho. A baderna tinha parado, embora ainda houvesse algumas risadinhas aqui e ali. A senhora Cecily Carr continuava olhando para ele Balg, tendo feito dele, por alguma razão, o foco de sua raiva, em vez de direcioná-la para Francie Bacon, que havia começado tudo com a piadinha. Até mesmo o Sr. Isby ainda estava sorrindo quando levantou o tom de voz. Vamos ver se conseguimos voltar aos negócios aqui, pessoal. Francie Beck falou de novo. Acho que já lidamos com negócios o suficiente por esta noite. A senhorita Potter está dando aulas particulares a Joey para que ele possa ingressar na Academia da Força Aérea e é isso, ponto final. Eu faria a mesma coisa se ainda estivesse lecionando. Foi a vez do Sr. Hist opinar. Mas isso ainda não me parece certo. Então, ela pode usar a sala de aula. Todos aqui concordam? Francie olhou para os outros membros, o rosto enrugado triunfante. Então piscou para Mary. Por mim está bem, disse Ellie Balg, enquanto tentava resgatar o seu chapéu. Academia da Força Aérea. Bem, isso é algo especial. Não acho que ninguém deste município já esteve em nenhuma das academias. O Sr. Hist e a Sra. Carr discordaram, mas o Sr. Isby e Arlon Cashel ficaram do lado de Francie e Ellie. Mary lançou uma olhada para o corredor sombreado, mas não conseguiu ver mais nada. Wolfe havia partido? O delegado virou a cabeça para ver o que ela estava olhando, mas não viu nada também, porque deu de ombros, olhou de volta para ela e piscou. Mary estava perplexa. Mais pessoas haviam-lhe piscado naquela única noite do que o resto de sua vida. Qual era o modo apropriado de responder a uma piscadela? Ignorá-la? Deveria piscar de volta? Os discursos de tia Ardit sobre comportamento adequado não tinham abrangido piscadas. A reunião acabou com uma boa quantidade de provocações e risadas, e alguns pais pararam para apertar a mão de Mary e lhe dizer que ela estava fazendo um bom trabalho. Levou meia hora antes que ela fosse capaz de pegar seu casaco e dirigir-se à porta de saída, e quando o fez, encontrou o delegado à sua espera. Eu a acompanho até seu carro, senhorita, disse ele com um sorriso amigável. Sou Clay Armstrong, o delegado local. Como vai? Sou Mary Potter, respondeu ela, estendendo-lhe a mão. Ele a pegou e sua pequena mão desapareceu na mão grande do homem. Clay colocou o chapéu sobre os cabelos castanho escuros encaracolados, mas os olhos azuis ainda brilhavam, mesmo sob a sombra da aba. Ela gostou dele logo de cara. Era um daqueles homens fortes e quietos, firmes como pedra, mas tinha um bom senso de humor. Ele ficara encantado com a baderna na sala de reuniões. Todos na cidade sabem quem é você. Não temos forasteiros aqui com frequência, principalmente uma jovem solteira do sul. No primeiro dia que você chegou, o povo todo notou o seu sotaque. Não percebeu que as garotas na escola estão tentando imitar o seu jeito arrastado de falar? Elas estão? Perguntou Mary, surpresa. Com certeza estão. Ele diminuiu o ritmo dos passos enquanto a acompanhava até o carro. O ar frio invadiu, gelando-lhe as pernas, mas o céu noturno estava claro como cristal, e 1 milhão de estrelas brilhavam acima como compensação. Eles alcançaram o carro. Poderia me dizer uma coisa, Sr. Armstrong? Qualquer coisa, e me chame de Clay, por favor.
Por que a senhora Carr ficou tão zangada com o Sr. Balg em vez de se indispor com a senhora Beckman? Foi a senhorita Beckman quem começou a coisa toda. Cecily e Ellie são primos de primeiro grau. Os pais de Cecily morreram quando ela era jovem, e os pais de Ellie a criaram. Bem, Cecily e Ellie são da mesma idade, então cresceram juntos e brigavam como gatos selvagens o tempo todo. Ainda brigam, suponho. Mas algumas famílias são assim mesmo. Eles ainda são muito próximos. Aquele tipo de família era estranho para Mary. Mas ser capaz de brigar com alguém e saber que essa pessoa ainda ama você soava caloroso e seguro também. Então ela bateu nele por rir dela? E porque foi conveniente. Ninguém vai ficar muito zangado com a senhorita Beckman. Ela ensinou todos os alunos neste município e todos nós ainda pensamos muito naquela velha senhora. Isso parece maravilhoso, disse Mary sorrindo. Espero ainda estar aqui quando tiver a idade dela. Você está planejando criar raízes por aqui também, senhorita? Eu espero que sim, respondeu ela. Ele inclinou-se para abrir a porta do carro. Eu também espero que sim. Dirija com cuidado. Depois que Mary entrou no carro, ele fechou a porta, tocou os dedos no chapéu de brim e partiu. Ele era um homem bom. A maioria das pessoas em Ruth eram boas. Eram cegas no que dizia respeito a Wolfe Mackenzie, mas basicamente não eram pessoas ruins. E Wolfe? Para onde ele tinha ido? Ela esperou que Joey não desistisse das aulas por causa daquele episódio. Embora soubesse que era tolice contar os pintinhos antes que eles saíssem do ovo, tinha uma certeza crescente de que o menino seria aceito na academia e estava extremamente orgulhosa de poder fazer parte daquela batalha. Tia Ardit teria dito que quanto maior o orgulho, maior a queda. Mas Mary sempre acreditara que uma pessoa nunca caía se não tentasse ficar em pé primeiro. Em mais de uma ocasião, contradissera o clichê de escolha de tia Ardit, com sua própria teoria de quem não arrisca não petisca. Isso sempre costumava deixar tia Ardit ofendida quando sua arma favorita era virada contra ela. Mary suspirou. Sentia muita falta da sua amarga tia Ardit. Seu suprimento de clichês poderia secar por falta de uso sem a tia Ardit para afiar os seus talentos. Quando virou na rua de sua casa, estava cansada, com fome e ansiosa, com medo de que Joey tentasse ser nobre e parasse as suas aulas para que ela não tivesse seus problemas por sua causa. Eu vou ensiná-lo, murmurou em voz alta quando desceu do carro. Nem que eu tenha que segui-lo em cima de um cavalo. Quem você vai seguir? Wolfe exigiu saber, em tom irritado, e ela saltou com tanta violência que quase bateu o joelho contra a porta do carro. De onde você saiu? Perguntou ela no mesmo tom irritado. Que coisa! Você me assustou. Provavelmente não o bastante. Estacionei no estábulo, fora do campo de visão. Mary o fitou, captando o rosto orgulhoso e a expressão fechada de Wolfe. A luz das estrelas estavam sem brilho, revelando as feições dele em ângulos sombreados, mas isso era o bastante para ela. Não tinha se dado conta do quanto precisava vê-lo. O coração estava batendo descompassado pela proximidade. Nem mesmo podia sentir frio agora, do jeito que o sangue corria por suas veias. Isso era provavelmente o que excitada significava. Era de tirar o fôlego e um pouco assustador também. Mas Mary decidiu que gostava daquela sensação. Venha, vamos entrar, disse ele, quando ela não fez nenhum esforço para se mover. E Mary silenciosamente liderou o caminho pela porta dos fundos. Deixara a porta aberta para não ter de vasculhar a bolsa no escuro, e as sobrancelhas pretas de Wolfe se uniram quando ela girou a maçaneta e abriu a porta. Eles entraram e Mary acendeu a luz, fechando a porta em seguida.
Wolf a estudou, vendo os cabelos castanho claros escapando do coque, e teve de cerrar os pulsos para não agarrá-la. Não deixe mais sua porta destrancada. Não faça isso de novo. O tom parecia mais uma ordem do que um conselho. Eu não me importo se for roubada, disse ela. Então acrescentou honestamente. Não tenho nada que um ladrão de respeito possa querer. Ele praguejara, mas não iria tocá-la. Todavia, mesmo já sabendo que seria difícil manter as mãos quietas, não havia percebido o quão difícil seria. Queria apertá-la e colocar algum senso naquela mente inocente, mas sabia que, se a tocasse de qualquer maneira, sentiria o aroma delicado da fragrância feminina e seu corpo reagiria com dor e desejo. Distanciou-se então, sabendo que era mais seguro para ambos manter certa distância. Eu não estava pensando em ladrões. Ah, não? Ela considerou o comentário. Então percebeu que ele quisera dizer. Pigarreou e foi para o fogão, esperando que ele não visse seu rosto ruborizado. Vou fazer um café. Você vai beber dessa vez? Ou vai sair correndo como da outra vez assim que o café ficou pronto? A censura picante na voz dela o divertiu, e Wolf perguntou-se como já a chamara de tímida. As roupas podiam ser desengonçadas, mas a personalidade não guardava nenhum traço de timidez. Falava exatamente o que pensava e não hesitava em mandar alguém cumprir uma tarefa. Menos de uma hora antes, aquela mulher enfrentara o município inteiro em seu nome. A lembrança o deixou bem sério. Eu tomarei o café se você insistir em fazer, mas preferia que você apenas se sentasse e me ouvisse. Virando-se, Mary acomodou-se numa cadeira e cruzou os braços sobre a mesa. Tá certo, estou ouvindo. Ele puxou uma cadeira ao lado de Mary e virou-a de lado, de frente para ela, antes de se sentar. Mary lhe lançou um olhar bem sério. Eu o vi no corredor essa noite. Ele pareceu preocupado. Ah, meu Deus, que coisa! Mais alguém me notou? Wolf questionou-se como ela o vira, porque fora muito cuidadoso, e ele era bom em não ser notado quando não queria. Não, eu acho que não. Ela fez uma pausa. Lamento que eles tenham dito aquelas coisas. Não estou preocupado com o que o bom povo de Ruth pensa a meu respeito, disse ele num tom bem duro. Posso lidar com eles, assim como Joey também já aprendeu. Não dependemos desse povo para sobreviver, mas você depende. Não tente nos defender de novo, a menos que não goste do seu emprego e esteja tentando perdê-lo, porque certamente é o que vai acontecer se continuar insistindo nisso. Não vou perder meu emprego por ensinar o Joey. Talvez não. Talvez eles tenham alguma tolerância com Joey, principalmente porque você citou a coisa da academia. Mas comigo a história é outra. Também não vou perder meu emprego por ser amigável com você. Tenho um contrato, explicou ela serenamente. Um contrato seguro. Não é fácil encontrar uma professora num lugar tão pequeno e isolado quanto Ruth, principalmente no meio do inverno. Somente perderei meu emprego se for julgada incompetente ou se violar a lei, e desafio qualquer um a provar que sou incompetente. A luz da cozinha estava brilhando diretamente nos cabelos dela, deixando-os prateados e distraindo-o com seu brilho. Sabia que os cabelos dela eram castanhos, mas eram tão claros que quando a luz batia, apareciam mechas prateadas. Parecia um anjo, com suaves olhos azuis e pele transparente, os cabelos sedosos escapando do coque para lhe emoldurar o rosto. O baixo ventre de Wolf doeu. Queria tocá-la. Ele a queria nua sob seu corpo. Queria estar dentro dela, cavalgá-la até que estivesse entregue e úmida com as unhas cravadas em suas costas. Mary estendeu o braço e pôs a mão delicada sobre a dele. Apenas aquele pequeno toque o fez queimar por dentro. Conte-me o que aconteceu, pediu ela suavemente.
Por que é que você foi preso? Eu sei que não fez aquilo. Wolf era um homem duro, por natureza e por necessidade, mas a simples confiança inquestionável de Mary nele o abalava até o estômago. Sempre suportara tudo sozinho, isolado dos brancos por seu sangue indígena. Nem mesmo seus pais haviam sido próximos, embora o amassem. Eles nunca o tinham conhecido de verdade. Nunca tinham sido admitidos nos pensamentos privados de Wolf. Ele também não fora próximo de sua esposa, a mãe de Joey. Haviam dormido juntos, ele se apaixonara, mas também a tinha mantido à distância. Apenas com Joey sua reserva fora quebrada, e seu filho o conhecia como nenhuma outra pessoa no mundo. Eles eram parte um do outro, e Wolf tinha adoração pelo garoto. Apenas pensar em Joey o fizera sobreviver os anos de prisão. Era mais do que alarmante que aquela pequena mulher branca tivesse um talento especial para tocar-lhe os nervos que ele achava estarem completamente adormecidos. Por isso também não a queria perto de si, não de maneira afetiva. Queria fazer sexo com ela, sim, mas não queria que aquela mulher tivesse alguma importância em sua vida. Então, irritado consigo mesmo, percebeu que ela já era importante para ele e não gostou nada disso. Olhou para a mão frágil sobre a sua, o toque leve e gentil. Ela não se encolhia por tocar-lhe como se ele fosse sujo, nem o estava agarrando como algumas mulheres faziam de modo voraz, querendo usá-lo para ver o selvagem que podia lhe satisfazer as necessidades físicas e os apetites gananciosos. Mary simplesmente o estava tocando porque se importava com ele. Vagarosamente, Wolf assistiu à própria mão virar-se e envolver a dela, a palma calejada envolvendo os dedos delicados como que para protegê-los. Aconteceu 9 anos atrás. O tom de voz dele era baixo, e Mary teve de se inclinar para frente a fim de ouvi-lo bem. Não, quase 10 anos. Vai fazer 10 anos em junho. Joey e eu tínhamos acabado de nos mudar para cá. Eu estava trabalhando na fazenda Half Moon. Uma garota do condado vizinho foi estuprada e morta, e o corpo dela foi encontrado perto da divisa de Half Moon. Eu fui levado e interrogado, mas já vinha esperando por isso desde que soube da morte da garota. Eu era novo na área e era indígena. Contudo, não houve prova da minha culpa, então eles me soltaram. Ele fez uma pausa e suspirou. 3 semanas depois, outra garota foi estuprada. Esta era da fazenda Rocking, a oeste da cidade. Ela foi esfaqueada, como a outra garota, mas sobreviveu, e tinha visto o estuprador. Ele fez mais uma pausa, a expressão nos olhos negros distante, como se estivesse revivendo todos aqueles anos. Ela disse que o homem parecia indígena. Era escuro, com cabelos negros e alto. Então, não há muitos indígenas altos por aqui. Fui levado de novo antes mesmo de saber que a outra garota havia sido estuprada. Eles me colocaram numa linha com mais 6 brancos de cabelos escuros. A garota me identificou e eu fui condenado. Joey e eu vivíamos em Half Moon, mas por alguma razão ninguém se lembrou de ter me visto em casa na noite em que a menina foi estuprada, exceto Joey e uma garotinha indígena de 6 anos de idade, cuja palavra não teve muito peso. O peito de Mary doeu quando pensou em como aquilo fora difícil para ele e para Joey, que ainda era uma criança. O quanto fora pior para Wolf por causa de Joey, preocupando-se com o que aconteceria a seu filho. Ela não sabia nada que pudesse dizer agora para diminuir a dor daquele absurdo cometido 10 anos antes. Então não tentou e apenas apertou os dedos em volta dos dele, informando-o de que não estava sozinho. Fui levado ao tribunal e considerado culpado. Tive sorte por eles não terem sido capazes de me condenar pelo primeiro estupro, a garota que foi assassinada, ou eu teria sido linchado. Do jeito que tudo aconteceu,
Todos acharam que eu fiz mesmo aquilo. Você foi para a prisão. Era difícil acreditar, mesmo que ela soubesse que era verdade. O que foi que aconteceu com Joey nesse tempo? Ele ficou sob a guarda do Estado, e eu sobrevivi à prisão. Não foi fácil, senhorita. Um estuprador é considerado caça legal dentro de uma cela. Tive de ser o pior dos seres humanos lá dentro, apenas para conseguir sobreviver noite após noite. Mary já tinha ouvido histórias sobre o que acontecia aos homens na prisão, e sua dor aumentou. Ele fora trancafiado, longe do sol, das montanhas e do ar fresco, e ela sabia que aquilo era o mesmo que enjaular um animal selvagem. Wolf era inocente, mas sua liberdade e seu filho haviam sido tirados dele, e então ele ainda fora jogado como escória da humanidade. Teria dormido tranquilamente pelo menos uma única vez durante o tempo em que ficara na prisão, ou limitara-se a cochilar com os sentidos atentos para um possível ataque. A garganta de Mary estava apertada e a boca seca. Tudo o que conseguiu foi sussurrar. Quanto tempo você ficou preso? 2 anos. O semblante era duro e os olhos repletos de ameaças quando a fitou, mas ela sabia que a ameaça era dirigida para dentro de si mesmo, para as memórias amargas. Então, uma série de estupros e assassinatos, de Casper até Cheyenne, foi interligada e o sujeito foi pego. Ele confessou, parecendo orgulhoso de suas realizações, mas um pouco irritado porque ele não lhes dera crédito completo. Ele admitiu os 2 estupros nesta região e relatou detalhes que ninguém, exceto o estuprador, poderia saber. Ele era indígena? O sorriso de Wolf era cruel. Italiano. Pele cor de oliva e cabelos encaracolados. Aí então você foi solto? Sim. Meu nome foi limpo. Eles se desculparam e me soltaram. Eu havia perdido meu filho, havia perdido meu emprego, tudo o que possuía. Descobri onde haviam colocado Joey e fui buscá-lo. Então participei de rodeios por algum tempo a fim de conseguir levantar algum dinheiro. Fui bem. Eu ganhei o bastante para voltar aqui com dinheiro no bolso. O velho sujeito que possuía Half Moon havia morrido sem herdeiros e o terreno estava prestes a ser leiloado pelo valor dos impostos devidos. Isso acabou com minhas economias, mas comprei as terras. Joe e eu nos estabelecemos aqui e comecei a treinar cavalos e construir a fazenda. Por que você voltou? Mary não podia entender aquilo. Por que retornar a um lugar aonde foi tão maltratado? Porque eu estava cansado de viver me mudando sem ter o meu lugar. Muito cansado de ser olhado como lixo, como um indígena sem valor. Cansado do meu filho não ter um lar. E porque de maneira nenhuma, nunca deixaria os bastardos daqui tirarem o melhor de mim. O sofrimento de Mary se intensificou. Desejou poder amenizar a raiva e a amargura do coração dele. Desejou ser capaz de ousar abraçá-lo e acalmá-lo. Eles não são bastardos, disse ela e perguntou-se por que Wolf sorriu de repente. Assim como os indígenas não são escória ou pessoas sem valor, pessoas são apenas pessoas, boas ou más. Você precisa de um guardião, replicou ele. Essa sua atitude otimista vai colocá-la em problemas. Ensine Joey. Faça o que puder por ele, mas fique bem longe de mim para sua própria segurança. Este povo não mudou de ideia a meu respeito só porque foi solto ou porque minha inocência foi provada. Você nem mesmo tentou fazê-los mudar de ideia. Apenas continua esfregando os narizes deles em suas próprias culpas, apontou ela em tom amargo. Então eu devo me esquecer do que eles fizeram? Questionou Wolf. Esquecer que a justiça deles consistia em me colocar alinhado com 6 brancos e dizer à garota que escolhesse o indígena? Passei 2 anos no inferno, senhorita. Ainda não sei o que aconteceu com Joey, mas depois que eu o trouxe de volta, ele levou quase 3 meses para voltar a falar.
Esquecer isso? Impossível. Então eles não mudarão de ideia se você não mudar sua postura. Creio que estamos num beco sem saída. Os olhos escuros de Wolf queimavam de frustração quando a fitou, e de repente ele pareceu perceber que ainda lhe segurava a mão. Liberando-a abruptamente, levantou-se. Olhe, você não pode ser minha amiga. Não podemos ser amigos. Agora que sua mão estava livre, Mary se sentiu abandonada e fria. Unindo as mãos no colo, olhou para ele. Por quê? É claro, se você não gosta de mim... A voz falhou e ela abaixou a cabeça para olhar para as mãos, como se nunca as tivesse visto antes. Não gostar dela? Não conseguia nem mais dormir. Os nervos estavam à flor da pele e ficava excitado toda vez que pensava naquela mulher. E pensava demais nela. Estava tão frustrado fisicamente que achava que poderia enlouquecer. Mas nem podia aliviar suas necessidades com Julie Oakes ou qualquer outra mulher agora, porque tudo o que podia era pensar naqueles cabelos castanhos, finos como os de um bebê, aqueles olhos azuis e a pele tão delicada quanto uma pétala de rosa. E apenas o conhecimento de que o povo de Ruth se viraria contra ela o fazia refrear seus sentimentos e não agarrá-la agora mesmo. Os princípios teimosos de Mary não estavam preparados para a dor e os problemas que poderia enfrentar. Subitamente, a frustração de Wolf chegou ao limite e ele foi tomado pela raiva por ter de se afastar da mulher que queria tão desesperadamente. Antes que pudesse deter-se, abaixou-se e segurou-a pelos pulsos delicados, colocando-a de pé. Não, que coisa! Não podemos ser amigos. E quer saber por quê? Porque nem posso ficar perto de você sem pensar em despi-la e levá-la para a cama. Ó céus, eu não sei se teria tempo de despi-la. Quero seus seios nas minhas mãos, seus mamilos na minha boca. Quero suas pernas ao redor da minha cintura, seus tornozelos nos meus ombros ou em qualquer posição se eu puder entrar em você. Ele a puxou para mais perto, de modo que sua respiração quente roçasse o rosto dela, enquanto falava as palavras cruas e sinceras. Então, minha querida, não há a menor possibilidade de sermos amigos. Mary tremia, sentindo o corpo responder àquelas palavras. Embora tivessem sido ditas com raiva, tais palavras lhe diziam que Wolf se sentia da mesma maneira que ela, e descreviam ações que ela podia apenas imaginar pela metade. Era muito inexperiente e honesta para esconder seus sentimentos dele, então nem mesmo tentou. Os olhos estavam repletos de desejo quando murmurou: Wolf. Apenas isso. Mas a forma como dissera o nome dele, com uma pequena inflexão no final, o fez apertar-lhe os pulsos com força. Não. Eu quero você. A confissão sussurrada, de modo trêmulo, a deixava completamente vulnerável, e Wolf sabia disso. Ele gemeu silenciosamente. Mas que coisa! A mulher não tinha nenhum senso de autoproteção. Não sabia o que provocava em um homem ver a mulher que ele mais queria no mundo se oferecendo dessa forma, sem qualificações ou restrições. O autocontrole de Wolf estava a ponto de escapar, mas agarrou-se à realidade. A triste verdade era que ela realmente não sabia das coisas do mundo. Era uma virgem, era antiquada, criada com rigidez e tinha apenas uma vaga ideia do que estava fazendo, convidando-o daquela maneira. Não diga isso, murmurou ele finalmente. Eu já lhe disse... Eu sei, interrompeu ela. Eu sou muito inexperiente para ser interessante e você não quer ser usado como cobaia. Eu me recordo do que você disse. Mary raramente chorava, mas sentiu o líquido salgado queimar seus olhos, e ele recuou diante do sofrimento que viu ali. Eu menti,
Meu Deus, como eu menti! Então o controle dele desapareceu. Tinha que abraçá-la, senti-la em seus braços, pelo menos por um curto período de tempo, sentir o gosto dela em sua boca de novo. Erguendo os pulsos dela, colocou-os em volta do seu pescoço. Então baixou a cabeça enquanto a abraçava e a puxava para si. Cobriu-lhe a boca com a sua, e a resposta ansiosa de Mary foi imediata. Agora sabia o que fazer. Os lábios entreabertos, permitindo a entrada da língua dele, onde ela encontrou-o com toques suaves da própria língua. Ele lhe ensinara isso, assim como a ensinara a derreter-se contra ele. Entender aquilo o enlouqueceu quase tanto quanto a sensação dos seios suaves que tocavam agora seu peito. Mary sentia-se em estado de puro êxtase por estar nos braços dele novamente, e as lágrimas que havia segurado minutos antes escorreram livres pelas faces dela. A sensação era maravilhosa demais para ser mera luxúria. Se aquilo fosse amor, não sabia como poderia suportar. A boca de Wolf era firme e sedenta, e os beijos longos e profundos a fizeram agarrá-lo com desespero. A mão grande deslizou pelo estômago dela e fechou-se sobre um dos seios, e tudo o que Mary pôde fazer foi emitir um suave gemido de prazer. Os mamilos latejavam quentes, o toque da mão dele tanto aliviando quanto intensificando a dor, fazendo-a querer mais. E então, do jeito que Wolf havia descrito, a boca firme agora estava em seu seio, fazendo-a se contorcer fervorosamente contra o corpo rijo. Sentia-se vazia e precisava ser completada, precisava ser a mulher dele. Wolf movimentou a cabeça e afastou o rosto de Mary. Preciso parar agora. Estava tremendo, tão excitado quanto qualquer adolescente no banco de trás do carro do pai. Mary brevemente pesou tudo o que havia aprendido com tia Ardit, comparando com o jeito que se sentia, e aceitou que estava apaixonada, porque aquela sensação mista de glória e tormento não podia ser outra coisa senão paixão, absoluta paixão. Eu não quero parar, murmurou ela com tristeza. Quero que você me ame. Não, eu sou indígena, você é uma branca. As pessoas desta cidade destruiriam você. Essa noite foi só uma amostra do que você teria de enfrentar. Eu estou disposta a me arriscar, exclamou ela desesperada. Não, mas eu não. Posso suportar isso, mas você... Você insiste em seus princípios otimistas, querida. Não posso lhe oferecer nada em troca. Se achasse que Mary tivesse pelo menos 50% de chance de viver ali em paz, Wolf arriscaria, mas sabia que não tinha. Não do jeito que as coisas eram em Ruth. Além de Joey, ela era o único ser humano no mundo que ele já desejara proteger, e não ceder à paixão que estava sentindo naquele momento era a coisa mais difícil que já tinha feito. Mary levantou a cabeça do ombro dele, revelando as faces molhadas. Tudo o que eu quero é você. Eu sou a única coisa que você não pode ter. Eles acabariam com você. Com muita gentileza, Wolf colocou os braços dela para baixo e se virou para partir. A voz de Mary soou atrás dele, baixa e tensa, enquanto lutava para conter as lágrimas. Eu estou disposta a correr o risco. Wolf parou, com a mão na maçaneta. Eu não. Não quero correr esse risco. Pela segunda vez, ela o observou partir, e desta vez foi muito pior do que da primeira. Capítulo 5. Joey estava estranhamente distraído. Em geral, era o mais atento dos alunos, absorvendo o assunto em discussão com uma concentração acima do normal. Mas naquela noite ele tinha alguma outra coisa na cabeça. Havia aceitado sem comentários a transferência das aulas para a escola,
e nunca mencionara que sabia sobre a reunião, a qual havia resultado na mudança do local de suas aulas. Como era começo de maio e o dia estava estranhamente quente, Mary sentiu-se inclinada a acalmar a inquietação dele. Era agora primavera e o inverno fora longo e cruel, e ela também estava inquieta. Febre de primavera era algo comum em lugares tão frios como aquele. Finalmente fechou o livro diante de si. Por que você não vai mais cedo para casa hoje, Joey? Ela sugeriu. Não estamos conseguindo progredir muito, não é? Joey fechou o próprio livro e passou os dedos pelos cabelos negros e espessos, idênticos aos do pai. Mary teve de desviar os olhos. Me desculpe, professora, disse ele com um suspiro. Era típico o fato de ele nunca oferecer uma explicação. Geralmente não sentia necessidade de se justificar. Mas durante as semanas em que ela o vinha ensinando, eles tinham muitas conversas pessoais enquanto as lições eram preparadas, e Mary nunca hesitava quando achava que algum de seus alunos estava com problemas. Se fosse apenas a sensação de preguiça provocada pela chegada da primavera, então queria que ele dissesse isso. Alguma coisa está te perturbando, Joey? Ele lhe deu um sorriso cauteloso, adulto demais para pertencer a um garoto de 16 anos. Pode-se dizer que sim, professora. Aquele sorriso a aliviou, porque agora achava que sabia a causa da inquietação dele. Era realmente a chegada da primavera, depois de um longo e tenebroso inverno. Como tia Ardit sempre lhe ensinara, quando o vigor de um homem acende, uma garota deve desviar os olhos. Eles parecem enlouquecer. Evidentemente, o vigor de Joey estava se acendendo. Mary perguntou-se se as mulheres tinham aquele tipo de vigor também. Joey pegou a caneta e brincou com ela por um momento, antes de colocá-la de lado quando decidiu falar mais. Pen Hist me pediu para levá-la ao cinema. A Pen? Aquilo era uma surpresa e possivelmente um problema. Ralph Hist era uma das pessoas na cidade mais contrárias aos Mackenzie. Os olhos azuis de Joey estavam velados quando a olhou. Pen é a garota de que eu lhe falei antes. Então era Pen Hist. A garota era bonita e inteligente, e o corpo jovem e esbelto tinha uma compleição garantida para abalar o vigor de um jovem. Mary perguntou-se se o pai de Pen sabia que a filha estava flertando com Joey, e aquela era a razão para a hostilidade do homem. E você vai levá-la ao cinema? Não, disse ele de imediato, surpreendendo-a. E por que não? Não há nenhum cinema em Ruth. Então, essa é a questão. Teríamos de ir a outra cidade. Ninguém que conhecemos nos veria. Ela quer que eu apanhe atrás da escola depois de escurecer. Ele se reclinou na cadeira e cruzou as mãos atrás da cabeça. Ela estava muito envergonhada para ir ao baile comigo, mas não o bastante para sair escondida. Talvez esteja pensando que, mesmo que formos vistos juntos, a ideia de que posso ir para a academia evitaria que ela se encrencasse tanto. As pessoas parecem ter aceito a ideia. O tom dele era irônico. Suponho que faça diferença quando um indígena usa um uniforme. Subitamente, o anúncio impulsivo que ela fizera naquela reunião da escola não pareceu uma ideia tão boa assim. Você gostaria que eu tivesse contado a eles, Joey? Considerando como foi, você tinha que contar. Replicou ele, e Mary soube que Joey estava ciente do assunto da reunião. Isso coloca pressão extra para que eu ingresse na academia, porque se eu não conseguir, eles dirão que o indígena simplesmente não foi capaz. Mas isso não é algo ruim. Se o fato vai me fazer me esforçar mais, então estarei mais próximo da possibilidade de ingressar. Particularmente, Mary não achava que Joey precisasse de qualquer incentivo extra. Queria aquilo com tanto desespero agora que a necessidade o consumia. Ela voltou a conversa para Pen.
Incomoda você que ela o tenha convidado para sair escondido agora? Isso me deixou furioso. E realmente fiquei louco por ter de rejeitá-la, porque com certeza eu gostaria de pôr minhas mãos naquela menina. Ele parou abruptamente e lançou a Mary um daqueles olhares adultos antes de um pequeno sorriso lhe curvar os lábios. Me desculpe, eu não pretendia ser tão claro assim. Vamos apenas dizer que sinto atração física por Pen. Mas isso é tudo, e não tenho condições de brincar com esse tipo de situação. Pen é uma boa garota, mas não se encaixa nos meus planos. Mary entendeu o que ele queria dizer. Nenhuma mulher se encaixava nos planos dele, além de proporcionar uma liberação física por algum tempo, pelo menos. Havia algo solitário sobre Joey, assim como sobre Wolf. Além disso, Joey era tão possuído pela ideia de voar que parte dele já tinha voado. Pen Hist se casaria com um jovem local, estabelecendo-se em Ruth ou em alguma cidadezinha das redondezas e criaria a própria família do mesmo jeito calmo que crescera. Não era feita para a breve atenção que Joey Mackenzie poderia lhe dispensar antes que ele seguisse em frente com sua carreira ou com sua vida. Você tem alguma ideia de quem começou a fofoca? Perguntou Joey, com os olhos claros bem duros. Não gostava da ideia de alguém machucando a sua professora. Não, eu não tenho. Nem tentei descobrir. Pode ter sido qualquer um que tenha passado dirigindo e visto a sua caminhonete na frente da minha casa. Mas a maioria das pessoas parece ter esquecido o assunto agora, exceto... Ela parou, os olhos perturbados. Quem? Indagou Joey. Não quero dizer que acho que foi ela que começou a fofoca, disse Mary. Apenas me sinto desconfortável na presença dela. Ela não gosta de mim e não sei o porquê. Talvez seja assim com todo mundo. Dot Lancaster já... Dot Lancaster? Joey soltou uma risada rude. Ah, sim. Ela com certeza poderia ter começado a fofoca. A senhora Lancaster teve uma vida dura e chego até a sentir pena dessa mulher. Mas deu tudo de si para transformar minha vida num inferno quando eu estava na classe dela. Vida dura? Como assim? O marido dela era motorista de caminhão e morreu anos atrás quando o filho deles ainda era um bebê. Ele estava numa estrada do Colorado e um motorista bêbado o jogou de um penhasco. O bêbado era um indígena. Ela nunca superou a desgraça e culpa todos os indígenas, eu suponho. Mas isso é irracional. Joey deu de ombros, como se dissesse que muitas coisas eram irracionais. De qualquer forma, ela ficou sozinha com a criança e passou por muitas dificuldades. Não tinha dinheiro. Começou a lecionar, mas precisava pagar alguém para ficar com o bebê. E ele precisou de treinamento especial quando entrou na idade escolar, o que precisou de mais dinheiro ainda. Eu não sabia que Dot tinha filhos, disse Mary surpresa. Apenas o Robert, que é chamado de Bob. Tem 23 ou 24 anos agora, eu acho. Ainda mora com a senhora Lancaster, mas não socializa muito com outras pessoas. O que há de errado com ele, Joey? Ele tem síndrome de Down ou algum tipo de distúrbio de aprendizagem? Ele não tem exatamente algum tipo de retardo. O Bob só é diferente. Ele gosta das pessoas, mas não em grupos. Muita gente junta o deixa nervoso, então ele passa a maior parte do tempo sozinho. Ele lê bastante e ouve música. Mas uma vez ele conseguiu um emprego temporário de verão numa loja de materiais de construção, e o Sr. Watkins disse-lhe para encher de areia um carrinho de mão. Em vez de empurrar o carrinho até o monte de areia e enchê-lo, Bob pegava uma pá cheia de areia do monte e carregava até onde estava o carrinho de mão. Coisas assim. Ele tinha problemas em se vestir porque calçava os sapatos primeiro e depois a calça jeans não entrava. Mary já tinha visto pessoas como Bob, que possuíam problemas para solucionar coisas práticas. Era uma disfunção do aprendizado
e exigia muita paciência e treino especializado. Ela sentiu pena dele e de Dottie, que não pudera ter uma vida mais feliz. Joey afastou a cadeira e se levantou, alongando os músculos do corpo. Você cavalga? Perguntou de repente. Não, eu nunca subi num cavalo. Mary riu. O tom dele foi sério. Por que não sobe até a montanha um sábado desses? Eu lhe darei aulas de montaria. A escola logo vai entrar em férias de verão e você terá muito tempo para praticar. Joey não podia imaginar o quanto a ideia a atraía. Não apenas sobre montar, mas sobre ver Wolfe de novo. O único problema era que sofreria tanto por vê-lo quanto por não poder vê-lo, porque o homem ainda estava fora do seu alcance. Não a queria. Vou pensar sobre isso, Joey, prometeu ela, mas duvidava que aceitaria a oferta algum dia. Joey não insistiu, mas também não pretendia esquecer o assunto. Levaria Mary para a montanha de um jeito ou de outro. Entendia que seu pai estava no limite de seu controle. Colocá-la diante do nariz dele seria como conduzir uma égua no cio na frente de um garanhão. A professora bonita e de língua solta teria sorte se o seu pai não a colocasse deitada na cama antes que ela tivesse tempo de dizer olá. Joey teve de conter um sorriso. Nunca tinha visto ninguém mexer tanto com o pai dele como a senhorita Mary Elizabeth Potter. Ela deixara Wolfe tão atado em nós que ele estava mais perigoso do que um tigre ferido. Ele mentalmente se chamou de casamenteiro. Quando Mary chegou em casa na sexta-feira seguinte à tarde, havia uma carta do senador Allard na caixa do correio. Seus dedos tremeram quando abriu. Se fossem notícias ruins para Joey, se o senador Allard tivesse se recusado a recomendá-lo à academia, ela não iria saber o que fazer. O senador Allard não era a única possibilidade deles, mas parecera o mais receptivo, e uma rejeição seria realmente desencorajadora. A carta do senador era breve, agradecendo-lhe pelos esforços de chamar a atenção sobre Joey. Ele havia decidido recomendar o menino à academia, para a classe iniciante de calouros, depois que Joey se formasse no colegial. Dali para frente, dependeria do garoto passar nos rigorosos exames físicos e acadêmicos. Inclusa havia uma carta particular a Joey, de congratulações. Mary abraçou a carta contra o peito, e lágrimas marejaram seus olhos. Eles haviam conseguido, e nem mesmo fora tão difícil. Estivera preparada para suplicar a cada congressista, todas as semanas, até que Joey tivesse uma chance. Contudo, isso nem tinha sido necessário. As notas e os créditos de Joey haviam feito isso por ele. A notícia era muito boa para esperar. Então voltou para o seu carro e dirigiu até a montanha Mackenzie. O caminho estava muito diferente agora. A neve derreteu e algumas flores selvagens brotavam nas laterais da estrada. Depois do terrível inverno, o calor da primavera era como uma bênção em sua pele, embora não estivesse nem de perto tão quente quanto as primaveras da savana. Estava tão excitada e feliz que nem notou o abismo que acompanhava a lateral da estrada e se tornava mais profundo a cada curva. Mas notou a grandeza das montanhas, estendendo-se magnificamente em direção ao céu escuro. Respirou fundo e percebeu que a primavera realmente compensava o inverno. Sentia-se em casa, em seu novo lar, um lugar querido e familiar. Os pneus espalharam cascalho quando estacionou à porta da cozinha da casa de Wolfe, e ela subiu correndo os degraus da porta. Wolfe! Joey! Sabia que estava gritando de uma maneira não muito feminina, mas sentia-se feliz demais para se importar. Algumas situações pediam gritos. Mary? O chamado veio pelas suas costas e ela se virou. Wolfe estava saindo do estábulo numa corrida louca.
o corpo poderoso movendo-se com flexibilidade. Mary soltou um gritinho excitado e desceu os degraus, a saia esvoaçando enquanto se apressava em direção ao estábulo. Ele conseguiu! Gritou excitada, mostrando as cartas. Ele conseguiu! Joey conseguiu! Wolfe parou e observou a recatada professora literalmente pulando em direção a ele, a saia enrolando nas coxas a cada passo. Só teve tempo de perceber que não havia nada de errado, que ela estava rindo, quando 3 passos depois ela se atirou em seus braços. Ele segurou todo o pouco peso dela contra seu peito, os braços envolvendo-a. Ele conseguiu, Wolfe, conseguiu! Gritou ela de novo, apertando o pescoço dele nos braços. Wolfe podia pensar somente em uma coisa, e aquilo fez sua boca secar. Ele conseguiu? Ela balançou as cartas debaixo do nariz dele. Ele conseguiu! O senador Allard! A carta estava na minha caixa de correio hoje. Eu não pude esperar. Onde é que está o Joe? Ele precisa saber disso. Mary sabia que sua atitude era quase incoerente e fez um esforço para se recompor, mas simplesmente não conseguia parar de sorrir. O Joe está na cidade comprando material para as cercas. Você tem certeza de que é isso que a carta diz? Ainda falta 1 ano para que Joey conclua o colegial. Não 1 ano, não no passo que ele está indo, mas terá de esperar completar 17 anos de qualquer forma. O senador recomendou para a classe de iniciantes que começa depois da formatura, menos de 1 ano e meio. Puro orgulho estampou-se nas feições de Wolfe. O orgulho de guerreiro que ele herdara tanto da tribo indígena Comanche quanto dos celtas. Os olhos negros brilhavam intensamente e, exultante, ele a ergueu pela cintura e a girou no ar. Mary jogou a cabeça para trás, rindo em deleite, e de súbito, Wolfe sentiu o corpo inteiro latejar de desejo. Era tão poderoso quanto um golpe no estômago, tirando-lhe o ar dos pulmões. Ela era macia e quente em seus braços, a risada tão fresca quanto a primavera. E ele queria tirar-lhe aquela blusa comportada que estava usando. Lentamente, Wolfe endureceu o semblante, as feições mais primitivas. Ela ainda estava rindo quando começou a abaixá-la de volta ao chão, as mãos delicadas em seus ombros, mas não parou o movimento no meio do caminho. Quando os seios estavam no nível do seu rosto, a risada morreu na garganta de Mary quando ele a puxou para mais perto e enterrou o rosto entre os seios dela, com uma das mãos segurando-lhe as nádegas e a outra nas costas, procurou um dos mamilos com sua boca. Mesmo através da barreira da blusa e do sutiã, a sensação era tão sensacional que Mary gemeu e arqueou as costas, empurrando os seios contra o rosto dele. Continua. Essa história está ficando cada vez melhor. Se inscreve no canal para me ajudar e continua comigo para ouvir a continuação dessa história.